Abra comigo agora em Salmos 119, eu vou pensar alguns salmos aqui que falam a respeito desse assunto. E eu quero dizer aos irmãos que deu muito trabalho ao selecionar esses versículos, não porque eles eram poucos na palavra, mas porque eles eram muitos na palavra. Se eu pegasse todas as passagens que falavam sobre alegria na palavra, talvez eu ficasse aqui só lendo os versículos que nos falam sobre alegria. Salmos 119, achamos 16, diz: alegrei-me nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, 24 diz: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Salmo 119, 47 diz: e alegrei-me em teus mandamentos que eu amo. Salmo 119, 77 diz: venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois a tua lei é a minha delícia. Salmo 119, 92 diz: se a tua lei não for a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. No 111 diz: os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. No 129 diz: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras me dá luz e dá entendimento aos simples. Abri a boca e suspirei, pois que eu desejei os teus mandamentos. Há na palavra riqueza, há no desejo do coração de Deus o desejo de que a gente desfrute da sua presença, e na sua presença há plenitude de alegria. Assim como nós, quando olhamos nossos filhos, está ali o Tiago com a filha dele no colo, o desejo nosso, Tiago, é ver nossos filhos felizes, é ver nossos filhos desfrutando de alegria. O pai tem o mesmo sentimento, que a gente desfrute dessa alegria. Mas a alegria, amados, a gente precisa entender que a alegria das Escrituras, a alegria da palavra, a alegria que o Senhor nos propõe, ela nada tem a ver com a alegria que os homens buscam no mundo. Temos uma alegria maior, temos uma alegria duradoura, temos uma alegria permanente, temos uma alegria que nos persegue, mas nós vamos ver agora pela palavra que ela nada tem a ver com a alegria que o mundo imagina. Abra comigo em Filipenses 4:4. E nós vamos começar a meditar um pouco nesse assunto. O que a palavra diz que é a nossa alegria, como é a nossa alegria. E também vamos meditar sobre o que pode tomar a nossa alegria, sobre o que pode, muitas vezes, tirar a nossa alegria, mesmo que a gente esteja em Cristo. Filipenses 4, versículo 4. A alegria e o prazer nas Escrituras. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Há uma ordem imperativa. Paulo está ali, prisioneiro, e a própria palavra diz que toda palavra ela é inspirada por Deus, ou seja, Paulo não escreve isso da cabeça dele, Paulo escreve isso inspirado pelo Espírito Santo, e Paulo diz aos irmãos que lerão a sua carta: irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Que ordem boa, amados, que temos na palavra. Há uma ordem imperativa, te alegra. E saiba de uma coisa, essa não é uma ordem opressora da parte de Deus. Deus não está ali exigindo de você algo que você não pode fazer. Deus está ali te colocando na situação de filho,
e te dizendo o seguinte: você tem motivos para se alegrar. Você tem razões para se alegrar. Você tem situações que ocorreram na tua vida que quando você olha, você se alegra. Você tem um Deus tocando na tua vida que quando você olha e vê a grandeza de um Deus que cuida da tua vida, para se alegrar. Portanto, não é uma alegria que depende muitas vezes do que vai acontecer. É uma alegria que está ligado à nossa identidade. É uma alegria que está ligado a quem nós somos. É uma alegria que está ligado a em quem nós estamos, porque nós estamos em Cristo. Aquele que foi ungido com óleo de alegria, ou seja, eu estou debaixo da unção daquele que foi ungido com óleo de alegria. Essa unção toca a minha vida. Essa unção toca a minha casa. Essa unção toca os meus filhos. Eu estou debaixo da unção de Cristo. E isso me traz uma condição perfeita de eu seguir a essa ordem do Espírito Santo. Alegra-te sempre no Senhor. Outra vez te digo, alegrai-vos. O segundo ponto é que essa ordem, ela é supracircunstancial. O que é essa palavra difícil? Supracircunstancial. Essa alegria está sobre as circunstâncias. E por que eu estou falando isso? Porque quem escreve essa carta inspirada pelo Espírito Santo é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando nos escreve essa carta inspirada pelo Espírito Santo, ele não está num spa, ele não está num resort, ele não está de férias, ele não está numa cama king size, mesmo porque nem existia naquela época, ele não está num momento confortável da sua vida. Paulo estava preso. Paulo estava algemado. Paulo estava vivendo uma situação onde, se ele olhasse para as circunstâncias, ele nunca iria se alegrar. Algumas situações que aconteceram com Paulo: Paulo foi perseguido em Damasco, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, Paulo foi esquecido em Tarso. Os irmãos enviaram Paulo para Tarso com passagem só de ida. Esse cara vai dar problema aqui. Ele perseguia a igreja de Cristo, agora vem aqui e fala que se converteu. Querido, Tarso te aguarda. E foi Paulo para Tarso. 10 anos depois, Barnabé puxa Paulo para trabalhar em Antioquia. Mas Paulo foi esquecido em Tarso. Paulo foi apedrejado em Listra. Paulo foi preso e açoitado em Filipos. Paulo enfrentou feras em Éfeso, diz a palavra. Foi preso em Jerusalém. Paulo foi enviado para Roma. A caminho de Roma, o barco naufragou. O barco naufragou, acharam uma ilha em Malta. Na ilha em Malta, uma cobra o picou. E assim, amados, é a vida do apóstolo Paulo, que nos dá uma ordem inspirada pelo Espírito Santo. Alegrai-vos aonde? No Senhor. Uma das coisas que a gente tem que saber da nossa alegria como cristão, ela está acima das nossas circunstâncias. Eu não estou aqui falando que as circunstâncias não nos trazem alegria eventualmente. É muito bom viajar, é muito bom trocar de carro, é muito bom quando um filho nosso passa de ano, é muito bom pegar o boletim do teu filho e perceber que ele está indo bem. É muito bom a gente ver a nossa filha cantando, louvando ao Senhor, isso é legal. Agora, se a minha alegria depende somente das circunstâncias, vai ter hora que as circunstâncias não vão ser legais. Amém ou não amém? Tem hora que não está legal. Tem hora que a coisa pega, tem hora que os dias são maus, a própria Bíblia fala disso. E se nós dependermos das circunstâncias, para que o nosso coração seja cheio de alegria, a nossa alegria vai ser como a onda do mar. Ora está feliz, ora está triste, ora está dando risada, ora está chorando, ora está louvando o Senhor, ora está murmurando. Isso é uma alegria que é
dependente das circunstâncias, e a nossa alegria não é. Amém, amados? E o terceiro ponto, a nossa alegria, ela é cristocêntrica. Abra comigo em Filipenses 3, onde Paulo vai falar sobre a sua experiência com Jesus. Filipenses 3, capítulo a partir do 7. O contexto é que Paulo está ali defendendo, vamos dizer assim, o seu currículo. Ele está falando, se for para alguém aqui se exaltar em cima de currículo carnal, eu sou o primeiro. Só que ele fala o seguinte: ninguém aqui se exalta por currículo carnal, porque não é isso que traz qualquer tipo de coisa para a nossa vida. Paulo fala o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para que eu possa conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo está dizendo assim, amados: eu perdi todas as coisas por causa de Jesus. Glória a Deus por isso. Tudo que eu tinha não serviu nada quando a caminho de Damasco eu caí e vi ali Jesus. Tudo que eu tinha, todo o meu currículo foi deixado de lado. Eu tenho essas coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo está falando, eu encontrei uma alegria maior do que aquela que eu estava procurando. Portanto, alegrai-vos. Essa ordem imperativa da palavra, ela só vai ser algo que flui. Ela só vai ser algo que não é opressor, uma ordem a ferro e fogo, se nós entendermos que é no Senhor. Estarmos em Cristo. Eu brinco com o Marcos, todas as vezes que nós nos cumprimentamos, né, Marcos? Eu sempre pergunto para ele: Marcos, como é que você está? E ele responde assim para mim: em Cristo. Eu falei: então você está bem. E ele pergunta: e você, André, como é que você está? Eu também estou em Cristo. Então eu estou bem. Amados, a alegria nossa é de estarmos em Cristo, assentados com Cristo nas regiões celestiais. O nosso espírito assim com Cristo. A Bíblia diz que quando nós nos batizamos, nós somos enxertados em Cristo, revestidos de Cristo. Nós estamos em Cristo. Cristo está em nós. Agora a preocupação que muitas vezes nós temos, eu passo agora para a segunda parte, é que apesar disso ser uma verdade, uma possibilidade, uma orientação, uma ordem, muitas vezes nós, como cristãos, não temos sabedoria para desfrutar dessa alegria. E aí você pode perguntar assim: como assim, André? Que isso tudo é uma realidade e eu posso não estar desfrutando? E eu respondo para você: é possível que você tenha uma Ferrari na tua garagem e você não tenha tempo para andar de Ferrari. A Ferrari está lá, você não desfruta dela. É possível que você tenha às vezes um apartamento na praia. Estou falando de coisas terrenas, amados. Se aplica também às espirituais. Mas você não tem tempo de ir lá. Você tem, mas não desfruta. É possível que você tenha como
eu tenho, graças a Deus, ali em casa, um banco na frente de uma área verde, gostosa de se ver, gostosa de sentar. Só que às vezes a correria do dia a dia não te deixa parar ali 10 minutos para ver teus filhos brincar no playground. Por que eu estou falando isso, amados? Porque tudo isso que eu falei é uma realidade, mas é uma realidade que depende da nossa sabedoria para desfrutar. E eu encorajo os irmãos a lerem o livro de Filipenses, porque o livro de Filipenses é o livro da alegria. Fala sobre alegria, fala sobre contentamento, fala sobre estarmos satisfeitos. Mas o livro de Filipenses também é o livro que nos ensina a ser alegres. Porque a alegria depende da nossa sabedoria, depende da nossa obediência, depende do nosso desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. E eu faço a pergunta para os irmãos: o que pode roubar a nossa alegria? E eu peço aos irmãos abrirem em Filipenses, deixa eu me achar aqui, capítulo 1, versículo 12. E nós vamos aprender um pouquinho com o amado apóstolo Paulo, que inspirado pelo Espírito Santo nos deixou esse presente. O apóstolo Paulo, naquelas circunstâncias que eu acabei de falar, preso, açoitado, humilhado, rejeitado, esquecido, ele nos diz o seguinte no versículo 12: e quero, pois, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Paulo pega a história dele, que, como diz o ditado, se ele contasse para um carroceiro, até a mula ia chorar. Tudo o que aconteceu com Paulo: abandono, esquecimento, desvalorização, perseguição, açoite, prisão, naufrágio, picada de cobra. Ele vai chamar a igreja no sentido de mandar uma carta. Ele fala: saibam de uma coisa, irmãos, eu quero que vocês saibam disso. Eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Olha o jeito que Paulo estava olhando o que acontecia com ele. E entenda que para a gente se alegrar em meio às circunstâncias contrárias, amados, é só com essa ótica. Circunstâncias são situações que nós não controlamos. Problemas são situações que a gente não busca. Ninguém sonha em ter uma doença. Ninguém planeja ter um derrame. Ninguém espera um acidente. Ninguém tem o desejo de viver algo ruim, mas querendo a gente ou não, desejando a gente ou não, as circunstâncias não estão no nosso controle. Não dá para controlar as circunstâncias. Não dá para controlar o que acontece muitas vezes na empresa onde a gente trabalha. Essas semanas atrás eu fui com meu pai, a gente foi ver um salão, e era um salão de 3.800 metros quadrados, num terreno de 4.200 metros quadrados, uma antiga empresa em Rio Preto. Sabe quantos funcionários estavam trabalhando lá, amados? 4. O dono e mais 3. Circunstâncias. Ele fazia determinado tipo de produto. De repente, numa cidade vizinha, um concorrente fez um produto um pouco melhor, com uma chapa um pouco mais fina, num preço um pouco mais barato. Ele olhou para nós e falou assim:
a gente tinha 200 funcionários aqui dentro. E hoje nós estamos em 4. Dá para controlar as circunstâncias? Não dá. Ele mostrou a sala dele, que hoje é só um depósito. Ele falava, eu ficava aqui o dia inteiro. Eu atendia um vendedor, saía um vendedor, entrava outro vendedor, entrava outro vendedor, saía um vendedor, entrava outro vendedor. Eu ficava aqui o dia todo atendendo vendedores que vendiam o meu produto. Hoje eu passo o dia inteiro no pátio, trabalhando com os meus funcionários e se sustentando. Eu pergunto para os irmãos, ele desejou isso? Não. Ele planejou isso? Não. O que aconteceu? Circunstâncias. E do mesmo jeito que as circunstâncias tocaram a vida daquele homem, todos nós aqui somos cercados por circunstâncias que ora podem estar boas, ora podem estar ruins. E o que eu estou querendo dizer aqui não é um profeta do caos, o que eu estou dizendo aqui é que existe um Deus que está acima das circunstâncias, cuidando da tua vida, mas a forma com que você encara as circunstâncias define se você é feliz ou não. Amém, amados? Eu me lembro de uma música chamada O Tapeceiro. Ela foi gravada por João Alexandre. Se eu não me engano, ela é de Stênio Márcios. Mas ela diz sobre uma obra de tapeçaria, que quando nós olhamos um tapete, quando nós olhamos uma toalha de crochê, quando nós olhamos um trabalho de tapeçaria de trás para frente, nós vemos o caos. Nós vemos algo que não é bonito. Nós vemos fios que não estão cortados. Nós vemos cores que não combinam. Nós vemos coisas que, se nós olharmos de trás para frente, a gente não tem coragem de colocar aquela toalha na nossa mesa. Mas quando nós olhamos do lado certo, nós vamos ver que ali há harmonia, que ali há raciocínio, que ali há uma imagem sendo feita, que ali é algo feito, pensado por alguém que está ali, não sei o nome disso, tecendo o crochê, a tecelagem. Amados, na nossa vida, a beleza vai vir da ótica onde a gente olha. Se nós olharmos na ótica das circunstâncias, a gente vai falar assim, meu Deus do céu, estou pior que Paulo. Mas se nós olharmos pela ótica de que há um Deus soberano e bom, cuidando da gente, escrevendo a história de Cristo na vida da gente, a gente vai ver que Deus sabe o que faz. Amém, amados? Felicidade, alegria, tem a ver com a forma com que nós enxergamos as circunstâncias à nossa volta. Portanto, ore ao Senhor e peça a Ele, Senhor, me dá graça, porque essa circunstância está me deixando no chão. Senhor, me dá os teus olhos, porque essa circunstância está acabando com as minhas energias. O Senhor vai te dar graça e Ele vai restaurar a tua sorte em nome de Jesus. Amém, amados? Segundo ponto, que pode nos roubar a alegria que vem do Senhor, é a forma como nós lidamos com as pessoas. A forma como que nós lidamos com as coisas e a forma como nós lidamos com as pessoas. Filipenses 2, do 3 ao 8. Vamos ser bem didáticos. O ponto 1 foi Filipenses 1. O ponto 2, Filipenses 2. Filipenses 2, dos 3 ao 8. Paulo vai aqui nos dar uma aula de inteligência emocional. Paulo vai aqui nos dar uma aula de sermos transformados à imagem de Jesus e desta forma desfrutarmos do óleo de alegria que está sobre Jesus. Paulo diz assim: nada façam por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, cada um atente também para o que é dos outros.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós controlamos as circunstâncias? Não. Nós controlamos as pessoas? Também não. Você não controla as pessoas. Aliás, muitas vezes nós temos que até desenvolver o domínio próprio, porque muitas vezes a gente não controla nem a gente mesmo. Não tem autocontrole, não sabe a hora de parar, e quanto mais controlar outras pessoas. Mas Paulo vai nos ensinar aqui, inspirado pelo Espírito Santo, quando você for se relacionar com outras pessoas, quando você for tocar outros irmãos, quando você for viver a sua vida comum, nada faça por contenda ou por vanglória. Não viva contendendo com os outros. Não viva sendo partidarista. Não viva para fazer a vida dos outros uma briga. Não viva sendo orgulhoso, muito pelo contrário. Paulo vai trazer o exemplo de Jesus. Olhem para Jesus e tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é esse sentimento? Humildade. E sabe o que é a palavra humildade, amados? Na sua raiz, é alguém que é consciente de quem ele é, não na nossa própria ótica, mas na ótica do Evangelho. Quem eu sou diante de Deus? Um pecador salvo pela sua graça e favor. E se não fosse o favor deste Deus gracioso e misericordioso, quem eu seria? Ninguém. Portanto, humildade nada mais é do que a consciência de quem nós somos. A consciência de que nós não somos tão bom quanto muitas vezes a gente pensa que a gente é. A consciência de que nós não somos a última bolacha do pacote, que geralmente é a quebrada. Mas tem gente que se acha a última bolacha do pacote. A consciência de que quando eu me relaciono com os meus irmãos, para que eu desfrute de uma alegria, eu preciso considerar os meus irmãos superiores a mim. Eu preciso não atentar somente para as minhas coisas, para o meu livro, para o meu caderno, para o meu copo d'água, para o meu lugar no ar-condicionado, mas eu preciso olhar para os lados e entender como estão os meus irmãos. E isso faz parte de ser feliz. E não somente isso. O caminho da felicidade também passa pelo fato de que teremos constantemente que nos perdoar uns aos outros. Amém? Uma verdade inquestionável. Você se decepcionará com pessoas. Amém? E as pessoas se decepcionarão muitas vezes com você. Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito. Meus filhos não são perfeitos. Meus pais, amo eles, não são perfeitos. A igreja não é lugar de gente perfeita. Os pastores, glória a Deus, João está aqui hoje, são homens entregues nas mãos do Senhor, coração quebrantado, mas não são perfeitos. Não tenha essa esperança. E se a realidade é essa, de que nós somos imperfeitos e nos relacionamos com pessoas imperfeitas, e que eventualmente ou constantemente nós seremos decepcionados, a nossa alegria tem necessariamente que estar ligado ao fato de que se eu sou decepcionado por alguém, há no meu coração
perdão para esse alguém. Amém? Não dá para ser feliz sem perdoar. Não dá para ser feliz sem perdoar. Mas eu estou em Cristo, amém? Mas eu fui batizado, amém? Mas eu fui cheio do Espírito Santo, amém? Oh, mas eu tenho um ministério na igreja, amém? Mas eu não perdoo. Tem uma passagem que diz, até o Léo que uma vez me falou, lá em Votuporanga, ele falou assim para mim, tem uma passagem que diz assim, soltai e soltar-vos-ão. Soltar-se-vos-ão. É a ideia de que quando você solta, você é solto. E eu falei para o Léo, eu não lembro dessa passagem na Bíblia, irmão. Desculpa, mas procuramos, eu tenho 4 traduções no meu celular, nenhuma delas tinha soltar e soltar-vos-ão. Aí a gente foi no Google e achou numa outra tradução mais antiga. De fato existe. Soltai e soltar-vos-ão. Mas nas novas traduções, sabe o que está escrito em soltar e soltar-vos-ão? Perdoai e sereis perdoados. Aí eu fui na raiz da palavra. Eu tenho uma Bíblia que você clica na palavrinha lá, dá o grego dela. Eu não falo grego não, irmãos. Eu só tenho recurso de buscar. E o recurso e a palavra justamente é essa. A palavra diz respeito a perdão e a libertação. Perdoar é libertador, amados. Fala para o teu irmão, perdoar é libertador. Libertador. Não perdoar, esses dias eu ouvi essa frase, não perdoar é você tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. Você está tomando veneno. Amém? Portanto, precisamos aprender a lidar com as pessoas. Elas vão nos decepcionar, não tem problema, eu vou perdoar. Elas vão errar com a gente, não tem problema, eu vou perdoar. Porque se eu não perdoar, já eu estou sozinho na minha casa. E se bobear, nem a minha esposa consegue ficar comigo. Porque daqui a pouco eu estou bravo com ela também. Perdão, humildade, aprender a lidar com as pessoas. Esse é o segundo ponto. E partindo para o terceiro ponto, que pode roubar a nossa alegria. Filipenses 3. Terceiro ponto, Filipenses 3. Se eu anotei certo aqui, 17 ao 19. Na verdade não é esse versículo. Na verdade é aquele versículo que fala sobre os homens inimigos da cruz de Cristo, que só pensam nas coisas terrenas. Me ajudem aí, irmãos, a achar. Está em Filipenses 3. Amém. 3, 18 e 19. Amém. Está ali, 3, 17, 18 e 19. Amém. Diz aqui, desde o 18, vamos ler, porque muitos há. Entendam, amados, essa carta é escrita para a igreja, tá? Não é escrito para o mundo, é escrito para a igreja. Porque muitos há, dos quais muitas vezes disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles era para a confusão deles mesmos, porque eles só pensam nas coisas terrenas. Eclesiastes 3, vamos lá para Eclesiastes. Um versículo que a gente tanto lê e que a gente tanto fala, mas que muitas vezes a gente tão pouco entende. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. O 12 e o 13 que vai falar: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida, e também que todo homem, ou seja, todo ser humano,
coma, beba e goze do bem do seu trabalho, porque isso é um dom de Deus. Sabe por que muitas vezes, amados, a gente tem tudo e às vezes até dinheiro, mas a gente não está desfrutando de alegria? Porque a gente está naquele versículo de Filipenses 3. Nós só estamos pensando nas coisas terrenas. A nossa vida é em torno das coisas terrenas. A nossa vida é em torno de trabalhar. A nossa vida é em torno de render. A nossa vida é em torno de vender. A nossa vida é em torno de realizar. A nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, ela começa em algo que é bom, porque o trabalho é bom, o dinheiro é bom. Não há problema, a palavra não demoniza o dinheiro, a palavra demoniza o amor ao dinheiro. Mas se nós não nos atentarmos, nós que estamos em Cristo, nós fazemos da nossa vida uma vida que gira em torno de dinheiro. Agora eu preciso comprar tal coisa, agora eu preciso comprar tal tênis, agora eu preciso de tal televisão. Antes era televisão HD, depois a televisão Full HD e agora a televisão 4K. Antes eu precisava de um videocassete, depois eu preciso de um DVD, depois eu preciso do Blu-ray e agora o Blu-ray está ultrapassado porque tem a Netflix. E ninguém mais vai lá alugar uma mídia para assistir alguma coisa. Deve ter ainda, mas já baixou. Antes eu tinha determinado carro, agora eu preciso de um carro melhor. Antes eu não ligava para uma coisa, agora eu começo a ligar para tal coisa. Então os meus desejos, que muitas vezes são lícitos, são bons, faz parte da vida, eles começam a me dominar. Porque para que eu adquira todas essas coisas, eu preciso dedicar a minha vida somente ao trabalho. E a palavra diz, dedica a tua vida ao trabalho, mas goza do bem do teu trabalho. Trabalha para ter condição financeira, mas sai para jantar com a tua família. Trabalha para pôr teu filho numa escola legal, isso é bom. Mas não esquece ele na escola. Vai brincar com o teu filho, vai jogar bola com o teu filho, vai desfrutar de férias com o teu filho. É bom a gente ter condição boa, mas se essa condição boa não está servindo para o fim que a palavra nos diz que ela serve, que é servir ali a casa, aos domésticos da fé, aos que têm necessidade, a gente dentro do reino se torna escravo do dinheiro. Eu ouvi uma frase do irmão que falou de um nome, se não me engano é o primeiro milionário que surgiu no mundo chamado Rockefeller. É assim, Zé? Rockefeller. E Rockefeller dizia assim, uma vez eu conheci um homem tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que ele só tinha dinheiro. Amados, entendam muito bem esse assunto, que eu não quero ser 880. Eu não estou aqui falando que nós devemos viver como hippies, fazendo uns biquinhos por aí, mendigando. Não, a palavra diz, aquele que trabalha, que não trabalha também, que não coma. Trabalhar faz parte. Se esforçar faz parte. Ser bom naquilo que você faz parte. Se preparar faz parte. Fazer faculdade faz parte. Fazer um curso para melhorar faz parte. Provérbios diz, vês um homem perito em seu trabalho, perante os reis será posto. A Bíblia, ela nos ensina a nos prepararmos. Nos ensina a sermos trabalhadores. Agora, quando nós caímos no risco de só pensarmos nas coisas terrenas, a nossa alegria, muitas vezes, sai pela janela. E o meu clamor, porque eu também muitas vezes sou tentado a entrar num ritmo, num looping muito rápido. O meu clamor é para que a gente, como igreja, seja assim próspera, porque isso é bênção, mas que a gente também seja sábio para desfrutar aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém, amados? Temos que ter tempo para a família, temos que ter tempo para o Senhor.
Temos que ter tempo para as vidas. Prioridade, Jesus fala, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é um desequilíbrio, ou eu me mato de trabalhar, ou eu não trabalho. Não, eu posso trabalhar, mas Senhor, me dá graça, porque eu não vim para essa terra somente para trabalhar com coisas terrenas. Eu quero o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, amados? Sabedoria em nome de Jesus. E o quarto ponto, para fechar, o que muitas vezes nos rouba a alegria é a forma como lidamos com a ansiedade. Quantos têm dificuldade para lidar com a ansiedade aqui? Porque temos dificuldades, podemos ceder à ansiedade? Não. Davi, quando foi levar um queijinho para os seus irmãos, viu Golias. O que ele viu? Um gigante. E aí? Voltou para a casa do pai? Pai, ó, já entreguei o queijo, está tudo certo. O pessoal está lá, tem um cara grande lá, mas ó, eu cuido de ovelhas, então meu ministério é outro. Deixa eu ficar aqui quietinho. Amados, quando nós temos gigantes na nossa vida, precisamos enfrentar os gigantes. Amém? Eu não estou falando que a ansiedade é um probleminha pequeno. Eu sei. E eu sei que em algum grau todo mundo tem ansiedade, não tem jeito. O que eu estou dizendo é que a palavra nos dá conselhos para nós não perdermos a nossa alegria por causa da ansiedade. Vamos para Filipenses 4. Para fechar, versículo 6. Paulo vai repetir o que Jesus disse em Mateus 6. Paulo vai repetir o ensino que ocorre de Gênesis a Apocalipse. Uma vez eu li um estudo falando que a palavra não temas aparece aproximadamente 365 vezes na Bíblia. E a ansiedade nada mais é do que um temor das situações. Ou seja, Paulo vai repetir o que Deus está nos dizendo por toda a Escritura. Ele diz assim: amados, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará os vossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe qual que é o nosso problema? É que muitas vezes nós queremos desfrutar do versículo 7, mas nós não praticamos o versículo 6. Nós queremos ler, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o nosso sentimento em Cristo Jesus, e a gente quer fechar nossa Bíblia e correr trabalhar. Já ouvi a voz de Deus hoje, e a voz de Deus falou que a paz dele vai guardar os meus sentimentos e todo o meu entendimento e o meu coração, e a gente muitas vezes acha que é só ler uma palavra, e aquilo por osmose entra dentro de nós, e a gente já sai desfrutando daquilo. Mas eu quero dizer para vocês que essa não é a verdade. Com certeza a nossa paz vem de Deus. Com certeza a nossa paz vem do fato de nós servirmos ao príncipe da paz. Mas com certeza também a nossa paz está no fato de nós ouvirmos o príncipe da paz e obedecermos a ele. Amém, amados? E o príncipe da paz, o Espírito de Cristo, diz o seguinte: olha, não esteja ansioso. O que está escrito na tua palavra? Por algumas coisas. Algumas coisas? Por coisa alguma. Quando eu leio essa passagem, amados, eu falo, mas o Espírito Santo tem muita fé. Olha as coisas que ele fala. Ele fala para mim
E para você, ele fala o seguinte, põe o teu nome aí, André, não esteja ansioso por coisa alguma. Parece uma irresponsabilidade. Não parece? Que a gente vive num mundo que parece que você não está preocupado, você é um vagal. Se você não vive ansioso, você é um desocupado. Mas a Bíblia diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Aí ela vai explicar. Antes, ou seja, antes, as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus. A Bíblia fala, antes, os nossos problemas sejam compartilhados com Deus em oração. E o nosso problema é que muitas vezes nós compartilhamos o problema com todo mundo. Com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos. E a minha pergunta é o seguinte, você já orou a respeito disso? Já falou com Deus? Não falei. Tem hora que dá vontade de perguntar, quem que você pensa que eu sou diante de Deus? Porque trazer o problema para Deus é trazer o problema para quem pode resolver o problema, amém, amados? É como, por exemplo, você está numa empresa e tem alguma coisa fora do lugar, tem uma caixa fora do lugar. Você vai lá no gerente do setor e fala, olha, aquela caixa ali é pesada, pode passar alguém tropeçar. Tem algum motivo daquela caixa estar ali? Não, não tem nenhum motivo. Então você quer que eu tire ou você vai falar para alguém tirar? E aí ele fala para você, eu vou falar para alguém tirar. O que você fez? Falou do problema para quem resolve o problema. Não estou mais preocupado com a caixa que estava fora do lugar. Fui no gerente do setor e entreguei o problema para ele. Deixa eu ir para o meu setor, tem coisa para fazer lá. Quando a gente fala com Deus, a gente pega o problema e comenta com quem resolve os problemas. Senhor, eu estou precisando de tal bênção. Tem misericórdia da minha vida. Senhor, o meu filho está passando por tal situação. Amados, a Bíblia diz, perto está o Senhor. No versículo 5, Filipenses 4, 5, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E aí Paulo vai nos ensinar a nós entregarmos os nossos problemas e a nossa ansiedade para quem resolve. Porque se eu não entrego a ansiedade para quem resolve, eu carrego ela comigo. E como é que a gente é feliz se a gente está carregando os nossos problemas com a gente? Paulo vai ensinar 3 práticas e eu encerro aqui. Ele diz o seguinte: sejam conhecidas as vossas necessidades ele coloca oração, súplicas e ações de graças. Por que ele coloca oração e depois súplicas e não fecha o combo em uma só? Porque Paulo está falando de um momento de oração contemplativa, adoradora, antes das súplicas. Jesus, quando nos ensina a orar, quando os discípulos pedem ali, Senhor Jesus, nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar. Qual é a primeira frase que Jesus nos ensina a orar? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Adoração, amados. Muitas vezes está faltando isso na nossa vida, a gente fechar o nosso quarto, apagar a luz, botar o nosso joelho no chão e falar, Senhor, eu te adoro por aquilo que tu és. Senhor, tu és forte. Senhor, tu és grande. Senhor, tu és bondoso. Senhor, tu és misericordioso. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és um Deus onisciente. Senhor, tu és um Deus onipotente. Senhor, tu governas sobre tudo e sobre todos. Senhor, a tua destra é a plenitude de alegria, há delícias perpetuamente.
Senhor, santificado seja o teu nome. Conhecemos o Deus que nós amamos, amados. Conhecemos as virtudes do Deus que a gente prega. Conhecemos o Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia diz que Ele pega a água dos oceanos na palma de suas mãos. A Bíblia diz que Ele chama cada estrela pelo nome e não se esquece de nenhuma delas. E a Bíblia diz que o ápice da criação de Deus não são as estrelas, mas sou eu e você, porque Ele não criou as estrelas à sua imagem e semelhança, mas a nós Ele criou a sua imagem e semelhança. Amém, amados? Esses dias eu estava vendo algo nesse sentido, um astrônomo falando sobre isso. E a descoberta em relação às estrelas é que existem mais estrelas do que se nós pegarmos todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. E eu leio na palavra, e a palavra me diz que Deus conhece todas as estrelas pelo nome. Deus te conhece pelo teu nome. Amém? Estamos num corpo coletivo, somos o corpo de Cristo. Mas Deus cuida de nós individualmente. Diz a palavra que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E isso é oração, isso é algo que eu confesso aos irmãos, eu preciso praticar mais. Antes de vir com as demandas diante de Deus, antes de vir com as necessidades diante de Deus, isso faz parte, não estou menosprezando. Eu me aquietar no meu lugar e eu começar a contemplar o nome de Jesus. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. Senhor Jesus, Tu és conselheiro. Senhor Jesus, Tu és o Deus forte. Senhor Jesus, Tu és o príncipe da paz. Senhor Jesus, Tu és Emanuel, Deus conosco. Senhor Jesus, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, Tu és o leão da tribo de Judá. Senhor Jesus, Tu és o Alfa e o Ômega. Senhor Jesus, todas as coisas foram criadas por Ti, e sem Ti, nada do que foi feito se fez. Amados, olha o Jesus que nós temos. Muitas vezes a gente está olhando tanto para as circunstâncias que esquece de olhar para Jesus. Olha para Jesus. Olha quem é Jesus. Pega na palavra, estuda sobre o nome de Jesus. Pega na palavra, estuda sobre as características de Deus e começa a praticar o que Paulo diz: orações, súplicas e ação de graças. E aí, a partir do momento que você adorou o Senhor, que você clamou o Senhor, que você aquietou teu coração, aí você começa a conversar com o Senhor das necessidades. Porque como é que é a oração que Jesus nos ensina? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Adoração. Aí começam as petições. Senhor, venha à minha casa o teu reino. Vem sobre os meus filhos, Senhor, o teu reino. Vem sobre a minha esposa o teu reino. Vem sobre o meu casamento o teu reino. Vem sobre o meu trabalho, Senhor, o teu reino. Vem sobre a forma como eu administro o meu dinheiro, o teu reino, Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, tem misericórdia, me ajuda a ganhar o pão de cada dia. Abençoa as minhas vendas, abençoa o que eu preciso fazer na semana, abençoa a empresa onde eu trabalho. Aí a gente começa a colocar nossas necessidades. E eu digo aos irmãos, coloque as necessidades nas orações. Não pense assim, Deus sabe das minhas necessidades, então eu não vou orar. Não, amados, coloca as necessidades na oração. E termina a tua oração e a tua vida com ações de graças. Sabe o que é uma criança de 3 anos louvando ao Senhor numa casa o dia todo? Ações de graças. Sabe o que é você na tua casa
botar um louvor para você escutar e você louvar o Senhor enquanto você está lá com teus filhos, ações de graças. Sabe o que é você chamar os teus filhos na mesa antes de comer e agradecer pelo pão e pelo alimento e pela bebida? Ações de graças. Sabe o que é você chegar com as compras do supermercado na tua casa, colocar na despensa, estender a tua mão e falar: Senhor, obrigado, Pai. A despensa está cheia. Glória ao teu nome. São ações de graças. E ações de graças inundam a casa de alegria. Ações de graça inundam um ambiente de alegria. Ações de graça faz com que pessoas que chegam na sua casa oprimida e presa sejam libertas por um ambiente cheio de ações de graças. Amados, a alegria que o Senhor quer nos dar, ela é real, ela é imperativa, ela é supracircunstancial, ela é cristocêntrica. Mas como filhos amados e sábios, nós precisamos buscar o que diz a palavra, em nome de Jesus. Amém, amados? E para terminar, eu deixo a frase: conte a Deus de seus problemas, mas também conte aos problemas do seu Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar.